IAs. O que nós podemos pensar sobre essa nova tecnologia que está aí em toda parte, todo mundo está falando disso, e eu resolvi, agora, recentemente, começar uma série de publicações sobre esse tema. É um pouco do resultado, um pouco daquilo que eu venho fazendo, do modo como eu venho estudando esse fenômeno já há alguns anos. Quem me conhece sabe que eu tenho uma certa resistência a me pronunciar assim de imediato sobre as últimas novidades, né? Eu tenho um pouco de resistência a isso, não por desatenção, não por falta de interesse, mas justamente pelo contrário, tá? Porque eu realmente me interesso por certas questões, é que eu me demoro para falar sobre elas, né? Eu prefiro estudar, eu prefiro entender, eu prefiro meditar sobre o assunto, para então me pronunciar, né? Para que eu não esteja sendo leviano naquilo que eu estou comunicando, especialmente porque eu me apresento publicamente na qualidade de professor, então eu preciso ter um pouquinho mais de cuidado sobre esses assuntos. E eu já tenho programado uma série de postagens para essa semana sobre justamente o modo como eu tenho pensado isso. Não tanto na tecnologia em si, nos mecanismos que engendram esse tipo de tecnologia que estão por detrás, né, aquilo que está ao nível do código. Eu pensei bastante sobre isso, refleti sobre isso, mas eu não acho que isso seja relevante para esse tipo de abordagem que eu vou apresentar para vocês. Então, eu estou pensando na IA justamente naquilo que ela vai impactar naquilo que as nossas vidas, né? O modo como nós lidamos com o conhecimento, no modo como nós entendemos o nosso próprio fazer. Eu acho que é um momento muito propício para estar se refletindo isso. Nós temos agora uma espécie de contraponto em que, de algum modo, nós estamos sendo forçados a nos olhar no espelho. Então, como vocês podem ver aqui no meu perfil, eu comecei com algumas postagens a partir dessas celebridades da IA, né, desses homens importantíssimos da nossa época, como o Elon Musk, como o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI. São essas pessoas que estão justamente conduzindo esse processo, né? Então, a partir dessas fases de efeito que eles pronunciam, eu comecei a tecer algumas considerações, mas a minha ideia é justamente pensar nisso aqui, na possibilidade das IAs nos substituírem. E eu faço isso, o intuito dessa série de postagens é justamente ver aquilo que é particular do homem, aquilo que é próprio do homem, no sentido da sua marca distintiva. Bem dentro da concepção clássica, especialmente concepção aristotélica, de essência, né? A marca distintiva do homem, né? Aquilo que é próprio dele e que não pode ser encontrado em nenhum outro ser, né? Aquilo que nos compõe como uma espécie, como um tipo de ser no mundo, né? Essas particularidades, essas características próprias da nossa essência, elas não são reprodutíveis, né? Elas não são, pelo menos não ao nível da criatura, né? Ao nível do homem, ao nível daquilo que está dentro do nosso poder. Mas para que a gente possa entender isso, é necessário, é claro, pensar sobre isso, né? Porque as pessoas elas vivem numa espécie de esquecimento da essência do homem. Nós temos um projeto aí já de multissecular, em que o homem vem sendo deformado naquilo que ele propriamente é. Existe uma espécie de esquecimento, né? Mas é um esquecimento programado acerca do que nós somos. Tá? Então, em certa medida, ou em grande medida, melhor dizendo, por muito tempo se impôs ou se propôs uma visão animalesca do ser humano, no sentido de que ele paulatinamente foi sendo reduzido ao nível dos animais. Nós temos isso especialmente a partir do projeto filosófico do Charles Darwin, a partir da visão darwinista da natureza e do homem, em que o homem, a diferença do homem para os animais é apenas uma diferença de grau, né, enquanto em toda a tradição clássica, em toda a tradição cristã, né, do Ocidente, durante milênios, o homem sempre foi entendido como tendo uma diferença de essência, tá? Não uma diferença de grau. Não é uma questão de ser mais racional que os outros seres vivos, mas sim uma questão de ser unicamente e exclusivamente a racionalidade, algo próprio do homem, a sua marca distintiva. Então existe esse processo de animalização do homem gradual, e agora, não de agora, mas agora esse processo ele vem sendo acelerado, ele vem sendo vai ganhando tração, que é a ideia da maquinização do homem. É um processo já antigo, a gente pode traçar isso para muitos séculos, pelo menos desde do Renascimento, em termos da filosofia, né, da história da filosofia, do pensamento moderno, nós temos gradualmente a equalização do pensamento humano, da racionalidade humana, ao nível das máquinas. E agora isso ganha tração, especialmente porque agora nós temos calculadoras de palavras, né? Nós temos calculadoras que são capazes de produzir um discurso plausível, né? Extremamente plausível.
ele não está pautado na verdade, mas ele está pautado justamente na probabilidade. E isso as pessoas têm dificuldade de entender o mecanismo por detrás desse processo, mas também elas já têm uma visão muito maquinal do homem. Né? A ideia de racionalidade, a ideia de logos como marca distintiva do homem, ela vem sendo obliterada por milênios. Já é um projeto, como eu falei, é muito secular. Ele pode ser remontado, na verdade, desde a antiguidade, com a ideia de logos associada a número, a matemática, muito distintivo da visão que nós temos, da visão bíblica de logos, que é o logos enquanto palavra criadora, né? Enquanto o poder de dotar sentido e significado às coisas. Isso, primeiramente, se dá em Deus, como nós sabemos, né? João não deixa, o Evangelho de João, já nas suas primeiras linhas, já deixa isso muito bem marcado, apresentando Cristo como o Logos de Deus, né? Aquele por meio do qual todas as coisas foram feitas. Né? E o ser humano, na medida em que é imagem e semelhança de Deus, dotado também de Logos, né? Mas o Logos do ser humano, ele tem uma função primária, enquanto logos que nomeia. É assim que Deus nos constituiu em Gênesis. Nós temos justamente esse dom, esse poder de Deus de dar nomes, que é justamente uma das faculdades já tradicionalmente entendidas e associadas à capacidade racional. E isso vai se tornar mais sensível, ou vai se ter uma dimensão exata desse fenômeno, justamente a partir da filosofia grega, com Aristóteles especialmente, quando nós temos a ideia de logos associada à ideia de definição, da expressão da essência. Então, dar um nome, dar o logo de algo, é conhecer este algo na sua essência, naquilo que ele de fato é. E essa ideia se perde ao longo de milênios, ela vai sendo associada à ideia, ao logos, né? Vai sendo associado à dimensão matemática do mundo, mas, como bem Aristóteles ressalta em diversas de suas obras, mas especialmente numa obra intitulada Categorias, ele diz que a qualidade, né, perdão, a quantidade é uma categoria secundária do ser. Né? Então, de certo modo, ou num modo muito preciso, melhor dizendo, a matemática, uma racionalidade matematizada, ela só dá conta de um aspecto secundário daquilo que as coisas são. E o ser humano vem sendo reduzido na sua capacidade nacional a isso. E não é sem razão de que, na medida em que a ciência moderna é uma ciência altamente fundamentada, estruturada, baseada na matemática, nós conhecemos cada vez menos sobre o mundo. No sentido da profundidade das coisas, né? Nós temos mais conhecimentos no sentido quantitativo, perdão, mas no sentido qualitativo, as coisas vêm se tornando quase que incompreensíveis para nós. E isso se dá, evidentemente, sobre a própria natureza do homem. Né? Então eu estou fazendo essa série de postagens justamente para atitude de provocação, para que nós possamos resgatar, pelo menos enquanto matéria para conversa, para matéria para reflexão, essas marcas distintivas do homem. Então eu venho fazendo isso nessas postagens. Aqui numa delas eu penso sobre justamente a partir é um convite, né, a partir da filosofia aristotélica, das noções aristotélicas acerca do conhecimento, é um convite para a gente pensar sobre o que é a IA, né, para que a gente possa entender as causas e os princípios que regem essa ferramenta. E, na sequência, eu também proponho uma reflexão a partir do tempo, da noção de tempo, né, que está. Eu gostaria de poder falar mais sobre isso em outra ocasião, que está associado justamente à ideia de, de Kairos e à ideia de Cronos. Né? O tempo na sua dimensão quantitativa, puramente sequencial, puramente matemática, nós podemos assim dizer, e o tempo na sua dimensão kairótica, né? O tempo na sua qualidade. Né? As IAs, enquanto ferramentas, né, em que operam de maneira discreta, né, passo a passo, um passo de cada vez, né, elas, a partir de um procedimento sequencial, elas operam puramente ao nível do Cronos. Né? Elas não têm qualquer noção, evidentemente, qualitativa. Não que elas não tenham noção em si mesmas, né? Porque não são seres conscientes, mas a dimensão na qual elas operam é a dimensão puramente cronológica. Né? E o ser humano, enquanto imagem e semelhança de Deus, ele tem uma percepção qualitativa do tempo. Tá? Então, assim, não existe nem ordem de comparação entre o que nós falamos, nós do que chamamos de inteligências artificiais,
e aquilo que nós nomeamos como inteligências naturais, né? Que é a inteligência própria do homem. Então, assim, são palavras que têm. São a mesma palavra utilizada aqui, mas ela tem sentidos absolutamente diferentes. Né? O que é inteligência para a máquina não é o que é inteligência para o homem. Mas as pessoas não sabem mais o que é inteligência no sentido humano da palavra. E nos próximos dias eu vou estar postando também outras reflexões a partir dessa mesma ideia, pensando a partir da dimensão ética, pensando a partir da própria essência, né, da ideia provavelmente de criatura. Né, o que é ser uma criatura, um artefato divino, e o que é ser um artefato puramente humano, da ordem dos objetos que nós temos no mundo, né? Tudo aquilo que é produto do homem. Porque quando nós atribuímos a mesma ordem de grandeza a algo feito por nós e a algo feito pelo Criador, né? Feito por um ser que é incomensuravelmente mais perfeito, mais poderoso que nós, porquanto nós somos criaturas dele, né? Quando nós igualamos isso, mesmo que seja em graus diferentes, né? Mesmo que a pessoa tenha algum grau de humildade em que ela diga, bom, a nossa criatura ainda é inferior, né? Isso não acontece, né? Nós temos repetidamente um discurso de que as IAs vão superar o ser humano, né? Que elas vão ser muito melhores. Então nós temos aqui uma arrogância a nível de Gênesis 3:5, né? Em que o ser humano ele se insurge contra Deus e diz: é, a nossa criatura é melhor que a sua, né? A nossa criatura vai ser mais poderosa, vai ser mais perfeita, ela não vai ter pecado, de certa, em última instância. Então eu quero fazer essas reflexões com vocês, pouco a pouco, e espero, Deus me ajude, Deus me capacite para isso, que toda essa sequência de falas termine num evento que eu estou preparando, né? Nada pomposo, tá? É simplesmente uma aula. Eu quero retomar um projeto meu que eu tenho muito carinho sobre ele, que é o Oficina do Sapateiro, onde nós temos os diálogos de sapateiro. Você pode deixar o link para esse projeto aqui na minha bio. E nós podemos, nesse projeto, eu justamente faço reflexões livres sobre temas importantes, né, temas que valem a pena ser pensados. E eu quero muito, já estou há bastante tempo, querendo pensar sobre isso, pensar sobre essas questões envolvendo a inteligência artificial numa oficina de sapateiro. Então, né, acompanhem, né, se divirtam e vamos juntos, vamos pensando, comentem, curtam, né, coloquem ali o seu like, compartilhem, para que a gente possa somar forças nessa reflexão. Tá? Então, vai ser um prazer ter vocês comigo nessa jornada.